Ouça agora uma pregação da Palavra de Deus com o evangelista José de Souza, com o tema Deus é Bom. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo, o evangelista José de Souza, de Goiás, Brasil. Glória a Jesus. Quero compartilhar com os irmãos. Eu dei o tema dessa palavra, do texto, que Deus me deu. Deus é bom. O tema é Deus é bom. E para isto, Deus me deu o texto que está lá em João, Agora mesmo, Deus me deu esse texto como base dessa palavra. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus. João, evangelista João, capítulo 3, versículo 16, diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu li 3 versículos, o meu propósito era ler só um versículo, mas eu li o versículo 16 e veio no meu coração o desejo de eu ler esses 2 versículos a mais, o 17 e o 18. A palavra está dizendo aqui, irmão, o texto está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, não é? Unigênito é unigênito é único. Deu o seu Filho. Já imaginou o tamanho do amor de Deus? E é por isso que eu dei o tema, Deus é bom. Deus é muito bom. Tudo criou para o seu louvor. Tudo criou para te honrar. No início de tudo, nada tinha. Não tinha nada no universo. Não tinha nada. E Deus resolveu do nada fazer tudo. Do tudo que ele fez do nada. Ele exaltou o nada, Tem até um áudio de uma pessoa falando isso. Que Deus chamou o nada e o nada falou, nada sei, nada sou, nada posso. O Senhor é tudo, o Senhor faz tudo e o Senhor tem todo o poder. Aí Deus pegou e falou, já que você me exaltou, nada, e do nada eu vou criar tudo. De você, nada, eu vou criar tudo. E Deus criou tudo realmente. Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, querubins, serafins, Porque na verdade, irmãos, arcanjo na Bíblia só fala de um arcanjo, que é o Miguel, O nosso protetor Miguel, o grande guerreiro, aleluia, É o que batalha, Mas eu acredito que Deus tem outros arcanjos. A Bíblia só fala nele. Mas não quer dizer que a Bíblia, porque a Bíblia não fala em outros, é que não tem outros. Não, eu creio que Deus tem muitos arcanjos lá. Assim como tem os seus milhões de anjos, serafins, querubins, Então, meus irmãos, Deus é bom. Deus, ele é muito bom. Tudo que Deus criou tem o seu significado e tem o seu valor. Tudo que Deus criou tem o seu valor, tem o porquê Deus criou. Olha bem, no início que Deus criou, primeiro eu acredito que ele criou os anjos, Criou os arcanjos, os serafins, os querubins, igual eu acabei de falar. E um dos querubins era Satanás, virou Satanás depois. A Bíblia diz lá em Isaías que ele era anjo de luz, ele é chamado de querubim ungido, é o nome dele. A gente chama, o pessoal chama ele de Lucifer. Na verdade não existe esse nome Lucifer, depois da queda dele,
alguns chamam ele de Lucifer. Quer ser muito bonzinho com Satanás, né? Dá um nome bonito para Satanás, né? Lucifer. Não, ele é Satanás mesmo, ele é o atrevido, ele é o ignorante, ele é o maldoso, ele é tudo que não presta. Por que que ele é tudo que não presta? Ele estava diante de Deus, vendo e participando das glórias de Deus. Foi quem mais participou da glória de Deus, mais presente, mais próximo de Deus, era esse infeliz, né? Satanás. Ele, sendo um querubim, ele também, pelo que nós entendemos, ele era regente do louvor, e louvava muito bonito com a sua voz tremendamente, irmão, sem explicação. As coisas do céu é sem explicação, é tremendo. E por que ele virou Satanás? Simplesmente, irmão, porque ele orgulhou, ele queria ser igual a Deus, ele orgulhou, ele invejou, ele corrompeu os outros anjos para acompanhar ele, e ele foi lançado por terra. Por quê? Por causa do orgulho, porque Deus é muito perfeito, e o céu é muito perfeito, e lá no céu tudo é com muita perfeição, e é com muita glória a Deus. Lá em Isaías 42, versículo 8, diz que Deus não divide o seu louvor com ninguém. E não é só o louvor, não. Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. A honra é para Deus, a glória é para Deus, o louvor e a exaltação é de Deus. Pois foi Deus que tudo criou, foi Deus que fez todas as coisas. E para todas as coisas deu nome, né? Então, o nome de Lucifer, que hoje muitos conhecem por Lucifer, quer dizer, duas palavras que tem, luz e fé, porque ele era um anjo, um querubim muito resplandecente, de luz, e ele tinha muita fé, né? Só em estar lá diante de Deus era uma coisa maravilhosíssima, né? Então, quem deu esse nome para ele de Lucifer foi um padre da antiguidade, que deu esse nome para ele. Mas, na verdade, o nome dele é Satanás mesmo, Ele é Satanás mesmo, ele não presta mesmo, ele é o atrevido, e ele fica querendo contaminar as coisas de Deus. Tudo que Deus fez foi perfeito, foi bonito, foi bom, né? Igual diz lá em Gênesis, né? Tudo é muito bom. Mas esse atrevido, ele pega e quer contaminar as coisas de Deus em tudo ele está infiltrando, irmão, em tudo. Então João, mais tarde, escreve, o apóstolo João escreve lá na primeira epístola dele, no capítulo 2, versículo 15, dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que João está falando isso? Porque quando Deus criou o mundo, a gente não sabe quantos milhões de anos depois que ele criou o céu, a gente não sabe quantos milhões de anjos, Satanás ficou adorando ele lá como um querubim, aí Satanás foi expulso, a gente não sabe quantos milhões de anos Satanás ficou lá no céu, né? Aí quando Deus fez a terra, muito tempo depois, muitos milhares, quem sabe milhões de anos depois, a gente não sabe quantos anos foi, Deus fez tudo muito bom, mas Satanás viu que Deus fez tudo muito bom, fez alguma coisa parecida. Agora olha bem para você ver, Deus pega, depois de muitos anos, de muitos, quem sabe milhares e milhões de anos, Deus pega e coloca no seu desejo de fazer alguma coisa parecida com ele. Irmãos, Deus deseja fazer alguma coisa parecida com ele. E aí o que é que Deus fez? Deus fez o ser humano, que é parecido com Deus, Então Deus olhou e falou: não, eu vou fazer alguma coisa aqui parecida comigo, e criou o homem, né? Criou a mulher. Primeiro ele botou a mão na massa, foi lá, pegou a terra, e da terra ele fez o homem. Da terra ele misturou a terra ali com a água, né? E eu imagino assim, e fez essa criatura linda, perfeita, igual o irmão José de Souza, né? Igual você também aí, meu irmão, minha irmã também. Vocês são lindos e maravilhosos na presença de Deus. Depois que sair da presença de Deus, não tem nada de lindo, não tem nada de maravilhoso. Assim como era o querubim ungido para proteger lá no céu. Ele era lindo e maravilhoso, cheio de glória, e resplandecia a glória de Deus. Mas depois que ele orgulhou e quis ser igual a Deus, aí o que é que Deus fez? Deus lançou ele por terra, e hoje ele não tem a aparência de Deus, porque não pode carregar a aparência de Deus se ele está contra Deus, não é mesmo? Então, meus irmãos,
Depois de muitos anos, depois de muitos 1000 anos, quem sabe milhões de anos, Deus pegou e fez o homem. Fez o homem de acordo com a sua aparência, né? Com a sua aparência. E Deus, quando Deus fez o homem, Deus fez um jardim, muito bonito, tendo de tudo ali, né? E o homem podia comer, podia viver e podia estar ali, adorando a Deus e fazendo as coisas de Deus. Mas o que acontece é que Satanás invejou do ser humano, porque Deus fez o ser humano a sua semelhança, e Lucifer, Satanás, invejou e falou: eu vou interferir, né, na criação de Deus, né? Eu penso assim, né, que ele pensou: eu vou interferir, Depois de muito tempo, né, irmão? Deus fez a terra, fez o homem, fez a mulher da costela do homem, né? Ele falou: eu vou fazer uma coisa parecida comigo aqui, E aí Deus falou: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha bem a palavra façamos. Façamos está no plural, quer dizer, com Deus tinha mais pessoas. E quem é essas pessoas? Ali estava o Pai, estava o Filho, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que anos depois Deus enviou ele para morrer e para salvar a humanidade, que Satanás tinha destruído, né? E ali estava o Espírito Santo, que mais tarde, depois da morte de Jesus, Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo para consolar, para confortar, para estar com a igreja, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? Sobre as trevas. E Deus criou essa maravilhosa obra. Nós somos obra-prima de Deus. Nós, ser humano, somos obra-prima de Deus. Somos a maior engrenagem. A engrenagem maior, a engrenagem do mundo. E a engrenagem mais bem feita de toda a história. Por quê? Porque foi Deus que fez. E aí Deus fez a sua imagem e semelhança e colocou ali no jardim e deu ordem para não mexer numa árvore que tinha lá no meio do jardim. Era uma ordem de Deus, né? Desde lá que Deus já fundou seus mandamentos. E aí Satanás, como é invejoso, veio atrapalhar e colocou na mulher as palavras que a mulher sabia o que era bom. Ela falou: tudo é muito bom, tudo é muito bom. E aí Satanás, usando aquela cobra, né, aquela serpente, falou: como que você sabe que tudo é muito bom, sendo que do melhor você não comeu? E aí apontou para a árvore, né, que é aquela que Deus falou que não podia comer. Aí Eva falou: não, mas dessa aí disse Deus que nós não podemos nem tocar, porque o dia que nós tocar nós vamos morrer. E o Satanás falou: não, Deus falou isso porque se você comer dela, você vai abrir os olhos, vai ser igual a Deus. E aí a mulher cresceu o olho, né? Então eu vou ter, você sabe, eu vou comer. Comeu e deu para o esposo. E aí caiu em pecado, viu que estava nu, teve vergonha. E Deus sempre falava com Adão pelo virar do sol. Está escrito lá em Gênesis, que pelo virar do sol Deus sempre falava com Adão. E nesse dia Deus veio, né? A gente não sabe se foi nesse dia ou um dia depois. Deus veio para falar com Adão, e Adão ele tinha vergonha, escondeu de Deus. Quando Adão escondeu, Deus chamou Adão: Adão, aonde estás? E Adão falou: Senhor, eu escondi. Por que você escondeu? Comeu da árvore que eu falei que não era para comer? A mulher me deu, Senhor. Senhor, eu sou nu. Quem te mostrou que você estava nu? Então, assim, ele ficou com vergonha, né? E aí, tem aí um estudo que fala sobre a dispensação de Deus, né? Qual é a primeira dispensação? A inocência, quer dizer, Adão era inocente, né? E aí Adão não tinha vergonha de ficar pelado. Mas quando ele comeu daquela fruta lá, que a sua mulher deu, ele viu eles nu, aí ele teve vergonha, quer dizer, veio a consciência. É a segunda dispensação de Deus, a consciência. E aí, irmãos, as dispensações são 7, né? Aí, quando Adão comeu, que caiu a consciência nele, que ele abriu os olhos, ele viu que ele estava nu, os olhos físicos, os olhos do entendimento, da consciência e da vergonha, né? Ele viu que estava pelado, ficou com vergonha, escondeu de Deus. E aí Deus perguntou se ele comeu, ele falou: comeu, porque quem te deu? A mulher. Aí, por que você fez isso, mulher?
A serpente me enganou. Aí Deus chamou a serpente, né? Por que você fez isso? Maldita serás, e sobre o seu ventre você vai rastejar. E se Deus falou que sobre o ventre ela ia rastejar, quer dizer, sobre a sua barriga ela ia rastejar, quer dizer, então ela tinha perna no início, né? A cobra no início tinha perna, porque se Deus falou isso, você vai rastejar. Porque se ela já rastejava, não precisava de Deus falar isso, você já vai rastejar. Não, a palavra vai estar no futuro. Se ela rastejasse, Deus ia falar, você vai continuar rastejando e comendo pó da terra. Mas Deus não falou assim. Deus falou, você vai rastejar e vai comer pó da terra. Aí, irmão, o mundo foi contaminado. O mundo começou a ser contaminado porque Satanás começou a infiltrar na terra. É por isso que o apóstolo João, lá no versículo que eu citei, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, João fala, né? Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Por que João fala isso? Porque o mundo realmente está contaminado. Mas Deus, ele é muito bom, né, irmão? Deus, ele é muito bom. Ele é muito maravilhoso. Ele fez todas as coisas para o seu louvor. Ele fez os anjos, os arcanjos, serafim, querubim, né? Fez todas as criaturas para o seu louvor e para a sua honra, aleluia, né? E depois de muito tempo, fez o ser humano. E hoje chegou a nossa vez. Nós hoje estamos vivendo nesse planeta Terra, de acordo com o calendário que eles deram aí, né? Nós estamos no ano 2025 da era cristã, né? E a gente sabemos que as coisas, pelo andar da carruagem, a gente sabemos que nós estamos vivendo no final dos tempos. Mas Deus deu muita oportunidade para todos, e nem todos quis as oportunidades, não é mesmo? Então Deus, Ele criou tudo, e tudo tem o seu significado, irmãos. Olha bem, irmãos, tudo tem o seu significado, Você imagina, o ser humano é feito, irmão, de tantas coisas, né? É tanta célula, é carne, é osso, é nervo, é veia, é crânio, óleo. Você já imaginou o material que Deus fez dos seus olhos? Você olhar e ver e discernir o que é? Você já imaginou o material que Deus fez a sua voz para você falar as palavras? Os idiomas, são milhares de idiomas no mundo, irmãos. Já imaginou? E Deus conhece todos os idiomas, né? Então, assim, já imaginou o nosso sangue correndo na veia, aonde você dá um pico na sua pele, sai sangue, aonde você furar a sua pele sai sangue, né? Já imaginou? Aí a pessoa morre, daí meia hora o sangue coia tudo. Você já imaginou o mistério de Deus, como Deus é maravilhoso? Deus fez os seus ouvidos e você escuta as pessoas falar e você discerne, entende tudo. Você já imaginou? Deus fez o ser humano, irmão, perfeito. Colocou no braço uma junta para você fazer movimento, colocar as colherzadas de almoço na boca. Já pensou se você não tivesse a junta no seu braço, aqui no cotovelo? Como é que você ia tomar banho? Como é que você ia saboar? Você ia depender de alguém. Como é que você ia colocar a colher de comida na boca? Como é que você ia fazer seu almoço? Você ia depender de alguém. Então Deus deixou nós livres e independentes. Quer dizer, você pode morar sozinho. É o meu caso, eu moro sozinho. E eu faço meu almoço, eu tomo o meu banho, tudo sozinho. Eu faço as minhas coisas tudo sozinho. Porque Deus me deu essa tremenda benção, que é as juntas para você movimentar, não é mesmo? Deus fez a sua cabeça, mas não deixou você careca, botou uma coisa muito preciosa aí, que é os seus cabelos, né? Para enfeitar. Fez os seus olhos, colocou a supercílio, colocou as pestanas, né? Fez a respiração, o buraco do nariz para você respirar, mas fez o nariz. Fez a boca, mas fez os lábios. Fez o ouvido, mas fez as orelhas. Já pensou os irmãos mais veteranos aí que usam óculos? Se Deus não bota o nariz em você e não põe a orelha, como é que seus óculos iam segurar, criatura? Já pensou o tanto que Deus é lindo e é maravilhoso? O tanto que Deus é bom, meu irmão? Então, tudo que Deus fez tem o seu significado, Tem o seu significado, tem o seu valor, tem o seu prestígio, tudo, irmão, tudo em cima dessa terra
tem o seu valor e tudo foi Deus que criou. Deus fez os animais. E os animais servem para quê? Muitos dos animais servem de alimento para nós, né? Aquela carninha é gostosa mesmo, né? Uma carninha assada, um churrasco, hein? Que maravilha! O pastor Mauruzan, que é o meu pastor aqui em Goiânia, faz um churrasco, irmão. Ele e o filho dele, menino, pensa na comida que aquele homem faz. Faz um feijão tropeiro, rapaz. O tanto que o pastor Mauruzan cozinha bem, principalmente a carne, o churrasco. As irmãs lá da igreja, a esposa do Valdir, esses dias ela me deu lá uma feijoada que, pelo amor de Deus, que tempero, que feijoada gostosa, A irmã Joelma, a irmã Maria José, a irmã Lina, como aquelas irmãs cozinham bem, né? Então, assim, tudo que Deus fez foi bom. Os animais servem como alimento, né? A carne, né? Mas aí também tem as outras coisas, né? Tem o feijão, tem o arroz, né? Tem o trigo, tem o soja. Eu não gosto de trigo nem de soja, mas eu gosto do feijão e do arroz, né? A carninha, uma carninha assada, hein? Que delícia, que maravilha. Então toda honra e toda glória é para Deus mesmo, né? Mas Deus também fez as hortaliças, né, irmão? Fez as hortaliças, fez as frutas, que tudo serve. Você vê, a beterraba é bom para o sangue, a cenoura é bom para muitas coisas, e tem tantas coisas, o limão é cheio de vitamina C, a laranja é vitamina C, todas as frutas e todas, como é que eu posso falar, da hortaliça, tem o seu significado, tem o seu valor, não é mesmo? O capim de cheiro dá um belo de um chá que eu vou te falar. Aqui em casa eu tenho uns 6 pés de capim de cheiro, irmão, 6 torceiras de capim de cheiro, e quase direto, assim, de 3 em 3 dias eu faço uma panelada de chá de capim de cheiro. É gostoso e é bom também. Então, assim, quando você olha assim na mata, nas hortaliças, você vai ver alguma coisa lá que você nem imagina, mas ela tem a sua serventia, não é mesmo? Então, assim, tudo que Deus fez, Ele tem a sua contribuição para a nossa alimentação, As verduras, irmão, já pensou as verduras? As árvores, irmão, tudo que tem na farmácia hoje de remédio vem das árvores, vem das hortaliças, vem das ervas. E você já pensou o tanto que Deus, Ele é muito bom? Irmão, olha bem para você ver, o sol não dá só a luz, ele não serve, não é só para clarear o mundo, não. O sol, além dele estar 149 milhões de quilômetros da Terra, e ele ilumina aqui com tanta clareza, né? Ele é vitamina D. As pessoas que tomam sol não precisam de tomar vitamina D. Por exemplo, as pessoas que moram na roça, os irmãos que moram na roça aí que tomam sol, sabem que eles não precisam de vitamina D. Eles podem precisar de outras coisas, mas da vitamina D eles não precisam, porque se eles tomam sol, então eles não precisam da vitamina D. Já imaginou, irmão? Até o sol serve de remédio para você. Além dele clarear, além dele fazer as plantas crescer, além deles, o vento, irmão, o vento. Imagina o vento. Você sabia que quando você planta uma lavoura, a lavoura vai depender de uma boa terra, uma terra fértil, né? Que frutifica bem, uma terra que produz bem, mas a terra, quando você planta, vai precisar do vento, vai precisar do sol e vai precisar da chuva. Você sabia que quando a lavoura floresce para começar encher os grãos, por exemplo, o milho nasce aquelas bonequinhas, né? Nasce aquelas espiguinhas, e nessas bonequinhas ali ela começa a encher. Você sabia que precisa do vento para encher os carocinhos, os grãos? Irmão, os alimentos de grão precisa do vento para encher os grãos, precisa do sol para dar o crescimento, precisa da chuva, mas precisa do sol. Você já pensou? Tudo que Deus fez é maravilhoso. E na chuva vem o quê? Na chuva vem a água. A água é o quê? A água é vida. Se não tiver água, a pessoa não aguenta muito tempo, porque a pessoa não vive sem água, né? Seca o radiador, quer dizer, seca os rins, né? Os rins tem que ter água, os rins filtram, o nosso sangue tem que ter água, aí depois nós urina, né? Só para você ver o tanto que Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso. E muitas vezes, muitas pessoas nem sabem disso, né? Nem imagina. E é por isso que eu disse que Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus
é tão maravilhoso, irmão. Deus é tão maravilhoso, que nem sua criação, ele não deixou faltar nada. Você já imaginou nisso? Já imaginou nessas coisas? Então Deus não deixou faltar nada, irmão. Tudo que você imagina existe na terra. Por quê? Porque Deus, o Senhor da glória, Ele criou tudo. E depois de tudo criado, de tudo funcionando, de tudo estabelecido, depois de muitos 1000 anos, aí o mundo estava contaminado e todo mundo estava morrendo sem salvação, porque estava em pecado, e no céu não entra nada nem pecado, nada. Lá no céu, a igreja do Senhor, tudo é muito puro e tudo é muito perfeito. Então nós temos que pedir perdão para Deus todo dia dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas faltas, e procurar andar em justiça, andar em santidade, procurar tirar do coração tudo que não agrada a Deus. E porque a vaidade não agrada a Deus, o orgulho não agrada a Deus, o engano, a inveja, a contenda, o ódio, isso não agrada a Deus. E se alguém morre com esse tipo de coisa, não vai entrar lá no céu, porque lá é tudo muito perfeito, é tudo muito puro. Deus é puro. Você já imaginou a pureza de Deus? A santidade de Deus, a santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Agora nós estamos aqui na terra e nós estamos contaminados, irmão. Nós estamos contaminados. Por quê? Porque Satanás, ele contaminou tudo que Deus criou. E a função de Satanás é contaminar você, é contaminar eu, para o dia que nós morrer, nós não alcançar a salvação, porque nós temos uma alma, e a alma, ela vai para Deus. A nossa alma, ela tem que ir para Deus, e se ela não for para Deus, ela vai para o inferno, e o inferno é lugar de sofrimento, onde está Satanás, e depois do juízo final, vai para o lago de fogo, que é pior. Então nós temos que estar muito puro, porque a Bíblia diz que nós estamos 3 em 1, nós somos corpo, espírito e alma. Aí o espírito e a alma é invisível, o espírito volta para Deus, é assim que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, versículo 7, que o espírito volta para Deus, que o criou, e a alma é essa que está em jogo. Se você não aceitar Jesus e não viver de acordo com a palavra de Deus, você não vai entrar no céu, porque lá é tudo puro. E o primeiro mandamento, irmão, é o amor, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, sem esses 2 mandamentos, de maneira alguma alguém entra lá. E depois desses 2 mandamentos, tem muitas outras coisas que você tem que amar o teu próximo, respeitar o teu próximo, não dar prejuízo para o teu próximo, não matar, não roubar, não adulterar, não enganar, não levantar falso testemunho. Sim, irmão, é muitos mandamentos, é muitas coisas. E nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, com o coração aberto, buscando a Deus com o coração alegre nos mandamentos de Deus. Por que eu estou gravando essa palavra hoje? É porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo o Espírito Santo, e eu sou alegre com a obra que Deus fez na minha vida. E por isso é que eu estou gravando, é porque eu sou alegre, eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Porque quem vai ouvir essa palavra vai entender que sem amor não entra no céu. E a salvação é coisa, irmão, que é a única coisa que tem valor de verdade, é a sua salvação, a sua alma para com Deus. Porque quem for condenado, coitado, está enrolado para sempre, porque o sofrimento é para sempre, é sofrimento que está além do nosso entendimento, né? Então, assim, nós temos que ter um coração alegre com Deus, um coração contrito, nada de murmurar. Quando o diabo colocar esse pensamento de murmuração no seu coração, você expulsa. Quando vir pensamentos ruins, desagradáveis na sua mente, expulsa em nome de Jesus. E pede ajuda a Jesus. Jesus, me ajuda. Tira esses maus pensamentos da minha mente. Tira os maus desejos do meu coração, Senhor. Limpa meu coração, purifica meu coração. Limpa a minha mente, purifica a minha mente, Jesus. E que teu Espírito venha morar em mim, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se o nosso templo estiver contaminado, manchado com pensamentos desagradáveis, com atitude e com obras que não agradam a Deus, não tem como o Espírito Santo morar, porque o Espírito Santo, ele é puro igual a Deus. Ele é Deus, né, na verdade. Então nós temos que estar limpo, puro e preparado para o Senhor. Então, meus irmãos, depois de muitos milhares de anos, quem veio? Jesus. Jesus veio para purificar o homem, para limpar o homem, para perdoar o homem, para lavar o homem com teu sangue, para o dia que nós morrer, nós ter a salvação. Apesar de que a maioria não quer, né? A maioria não quer obedecer, quer viver nos prazeres da carne. E os prazeres da carne são um pecado. E aí Jesus veio para purificar o que Satanás
contaminou, que Satanás sujou, né? E hoje nós temos ele como nosso Senhor e Salvador, que dá para nós a salvação nossa. Mas aí nós temos que aceitar Jesus como Salvador. Você que está ouvindo essa mensagem, se não aceitou Jesus como teu Salvador, aceita ele como seu Salvador. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é começar a ler a Bíblia, começar a obedecer, começar a estar de verdade na palavra de Deus. Porque o crente, irmão, só é protegido de Satanás quando ele lê a palavra de Deus, quando ele jejuma e quando ele ora, quando ele louva a Deus. Aí Satanás não aguenta o crente que louva a Deus. Satanás não aguenta, ele corre mesmo. Os demônios não podem nem passar perto, né? Porque o crente que ora, irmão, o Satanás, ele não aguenta de jeito nenhum. Porque na verdade é assim, irmão. A Bíblia é a espada para nós lutar contra Satanás. A oração é o escudo e o louvor é a muralha para defender nós de Satanás. Se você está louvando a Deus, Satanás não pode nem passar perto, porque é uma muralha feita entre você e Satanás e os seus demônios. Ele não pode nem passar perto. Então, Jesus veio para nos limpar, nos purificar, nos perdoar. E hoje é a vez da igreja, hoje é a sua vez de vida que você tem. Mas é logo esses dias seus vai acabar. É logo esses dias meus vai acabar. O sol para mim está entrando. Eu já estou com 60, né? 60 anos, né? Eu não tinha esperança de viver nem 30. Estou com 60. Isso é louvor a Deus, honra a Deus, glória a Deus, que me deu esses anos de vida. E é por isso que eu estou gravando essa palavra hoje, porque a honra é dele, a glória é dele e a vida também é dele. E o dia que ele tirar a minha vida terrena aqui, que a minha alma possa ser dele, morar com ele na Nova Jerusalém. Então você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus como seu Salvador e procura andar na doutrina de Deus, na palavra de Deus, que é a verdade. Procura obedecer a Deus e tirar do coração tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo que contamina não pode entrar no céu. E se sua mente está contaminada, quer dizer o quê? Você não vai morar no céu. Por quê? Porque tem que tirar toda a contaminação que Satanás contaminou. E isso foi Satanás que contaminou. No versículo 17 de João 3, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pois é, meus irmãos, Deus enviou Jesus unicamente para isso, para salvar nossas almas, para que nós não fôssemos condenados. O versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho de João diz: quem crê nele não é condenado. Olha aí, você tem que crer, mas você tem que obedecer. Lá em Romanos 10, versículo 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e no teu coração crer, será salvo. Porque com a boca confessa e com o coração crê. Quer dizer, com a boca eu aceito Jesus como Salvador, e com o coração, agora eu não vou fazer mais coisa errada. Se eu ia para o bar beber, se eu gostava de bebida, agora eu não vou mais. Quer dizer, você está fazendo justiça com o coração. Os pregadores estão pregando aí dizendo que televisão é pecado. Quer dizer, eu vou quebrar a minha, não vou ter mais. Então assim, o ministério e PFD está dizendo que rede social é pecado, e é mesmo. Então eu não vou ter mais, eu vou excluir todas as redes sociais do meu telefone. A Bíblia está dizendo que o homem tem que vestir roupa decente, a mulher tem que vestir roupa decente. Então eu vou rasgar minhas roupas que não agrada a Deus. Irmão, é desse jeito, igreja do Senhor. E aí você está fazendo o quê? Justiça com o seu coração. Você creu, aceitou, agora está fazendo justiça, afastou das coisas que não agradam a Deus. Porque para isso veio o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, aquele que havia perdido, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou do meu coração nessa manhã de quinta-feira. Hoje é 13 de 6 de 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu nessa manhã para nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês que vai ouvir essa palavra. Muito obrigado, pastor Roberto. Eu gravei essa palavra para o canal do pastor Roberto Medrado, um amigo, um irmão ali do Pará. Muito obrigado, igreja do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está escrito lá no livro de Atos 16, 31. Então, meus irmãos, quem vos despede é o teu irmão em Cristo.
esse vaso simples, humilde do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. O teu irmão em Cristo, José de Souza, aqui de Goiás, Goiânia, Brasil. Obrigado, Jesus, mais uma vez, e obrigado por essa palavra. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Roberto Medrado. Obrigado. Deus abençoe todo o povo do Senhor na face da terra. Oh, glória a Deus mais uma vez. Aleluia.